Estamos aqui para falar sobre relacionamentos. Hoje eu vou conversar com a Adriana Tiluzniak, que é também consteladora familiar, e a gente vai falar sobre relacionamentos. Algumas coisas interessantes aí da visão sistêmica que podem trazer força para o relacionamento. Olha, a Adri entrou aqui. Vamos lá. Oi, Olá, Adri. as Boa duas noite. encantadas. Só no casaquinho. Tá frio hoje. Boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo certinho. Vamos falar sobre esse tema que ninguém se interessa, né? Relacionamento, Não, acho que não vai ter ninguém assistindo. não, nem rende pano para manga. As dificuldades, os conflitos, as facilidades. Na verdade, eu acho que as pessoas buscam soluções, né? Buscam auxílio para melhorar as coisas. Verdade. E é interessante trazer algumas percepções da constelação familiar, porque mostra coisas que, quando a gente não tem essa vivência, a gente não se dá conta do quanto interfere certas coisas. Então é bacana um olhar diferente, né? Para algo já conhecido. Nossa, constelação, para mim, pelo menos, mudou tudo. É Tudo. libertador, né? É uma nova filosofia, né? Uma filosofia de vida. Não tem como, depois que você conhece, não tem como você fingir que não sabe mais, né? Sim, sim. E aos poucos, né, a gente vai adequando, a gente vai vivendo aí as ordens do amor na vida, aos poucos, porque é profundo. Os Sim. pilares são profundos e a gente precisa de um tempo para ir se adaptando a tudo isso, né? É, Então, um na pezinho relação de casal, um dos pilares é o equilíbrio das trocas. Acho que aí a gente pode até começar por aí, né? O que você percebe, assim, na questão do equilíbrio, no olhar o parceiro como um igual? isso foi uma das coisas que mudou completamente para mim depois da constelação familiar. Né? Eu não tinha esse olhar, esse cuidado. Hoje, dentro de um relacionamento, eu estou sempre observando. Será que eu não estou fazendo demais na relação? Será que eu estou fazendo de menos? Será que eu estou dando o tempo e o espaço necessário para o meu parceiro também contribuir? Então, é muito bacana, especialmente quando os dois têm esse olhar, né? Esse cuidado de caminhar juntos e buscando, claro, que o equilíbrio 100% o tempo todo não existe, mas essa busca pelo equilíbrio é importante. E eu vejo que muitas pessoas fazem demais, né? Fazem demais e não percebem o peso que fazer excessivamente traz para a relação. A pessoa Sim. se doa, se doa, se doa, se doa, faz, está a todo momento tentando salvar o outro e não percebe o peso que isso traz para a relação e que isso pode, inclusive, levar não apenas ao conflito, mas à ruptura da relação, que fica Pode falar. insustentável. Fica Sim. difícil demais de retribuir, né, de equilibrar essa balança. E o E a que gente você pode falar? não, é só complementar assim que a gente percebe que muitas vezes é esse que está recebendo muito e não consegue equilibrar, que sente um desconforto, um incômodo tão grande de estar naquela relação, de não conseguir alcançar e equilibrar, que ele acaba saindo, né? Ele acaba saindo da relação e aquele que fez demais ainda se surpreende, nossa, mas eu fazia tudo por aquela pessoa. Justamente. Acabou fazendo demais. E aí perceber, né, o que faz alguém se doar tanto, fazer tanto? Será que ele de repente sente uma insegurança tão grande que para merecer a outra pessoa ela tenta fazer muito? Ou será que ela não consegue ficar naquela postura de receber, de aceitar essa troca? E quer sempre ficar por cima que o outro fique devendo alguma coisa. Então, acho muito bacana da constelação isso também, né? A gente tem contato com essa teoria desses fenômenos, mas também consegue dar esses passos para investigar onde é que está, né, a origem desse desequilíbrio. É isso que eu ia te perguntar, se você conseguia trazer uma clareza para as pessoas aqui, por que eu me dou tanto no relacionamento? Por que eu faço excessivamente? Né?
algumas possibilidades para isso. E quando você tem que fazer excessivamente, quando você sente que nada do que você faz é bom o suficiente, na visão sistêmica, a gente está, na verdade, tentando agradar a quem exatamente, né? Boa pergunta. O campo. E muitas vezes é a nossa criança lá, né? Tentando agradar nosso pai, nossa mãe, e a gente não percebe essa projeção na relação afetiva, né? Porque às vezes Ainda a criação foi de muita exigência, de ter que ser perfeitinha, ter que ser boazinha, ter que ser a boa menina, o bom menino, né? Não vamos trazer só para o feminino, mas às vezes é uma criação muito exigente e a criança sente que tem que estar sempre, ela não é boa o suficiente, ela tem que sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais, né? Então, na verdade, ela está fazendo para o parceiro, para a parceira, mas na verdade ela está fazendo para os pais, E né? parece que nunca é o suficiente, né? Nunca é o suficiente. Ou Uhum. ainda está leal a um padrão, né, a um modelo. É difícil as pessoas perceberem o dano que elas sofrem na vida quando elas estão reproduzindo ou vivendo ainda o casamento dos pais. O que você tem para falar sobre? Qual que é a tua percepção sobre isso? É que quando esse caso, né, de que elas estão ainda ligadas ao casamento dos pais, as pessoas elas nem percebem, porque não é algo racional, né? Uhum. Não é algo assim, eu estou tendo insucessos nos meus relacionamentos afetivos por causa dos meus pais. Muitas vezes elas nem têm essa consciência. Por isso que essas técnicas como a constelação e outras, né, que lidam com esse aspecto do inconsciente, daquilo que está atuando na gente sem que a gente saiba, sem que tenha total clareza, eles ajudam tanto. E de uma forma mais breve, né? Você vai lá na raiz, lá na causa. Não fica falando só daquele nível pessoal, do relacionamento atual, mas vai fazer essa investigação mais profunda. Então, eu sou fã, assim, desse trabalho, da constelação. E, e até queria te perguntar, é bastante comum você receber esse tipo de caso no seu consultório? Recebo. Problemas de relacionamento e quando vai ver é a questão com os pais. Tá lá na, na dor da mãe, na dor do pai, no divórcio dos pais, né? Fidelizado com associado, né? Então, hoje mesmo atendi uma pessoa e que ela disse que a mãe dela foi muito infeliz na vida, né? A mãe dela teve um casamento muito difícil, divorciou, ficou sozinha e tinha que se desdobrar para dar conta de criar os filhos e tinha uma imagem muito negativa de homem, que no caso é o pai dessa pessoa, né? E sempre fala, né? Quando você for escolher alguém para casar, tem que escolher muito bem, porque, né, escolher a pessoa errada. Então, esse peso, né, do divórcio, esse peso que a mãe viveu, né, e que a filha sente esse peso. Inclusive, aí a mãe desenvolveu obesidade, né, uma dificuldade de ficar bem mesmo, em vários níveis. Então a filha está sempre lutando para não engordar, lutando contra a balança. E aí eu trago um exemplo, né, que a filha mulher é muito leal ao padrão da mãe. E como que a filha se permite ser mais feliz que a mãe? Como que a filha se permite ser mais realizada que a mãe no casamento, na profissão, nas finanças, na autoestima? Então, é esse cuidado, é essa percepção, que às vezes custa uma culpa tremenda para a Uhum. pessoa se apropriar da vida, do destino dela, que pode sim ser mais leve. Então, eu percebo muito isso no consultório.
ontem, hoje, vieram casos assim, da outra pessoa falou para mim assim, eu tenho tudo para ser feliz e sinto dificuldade de ficar alegre com as coisas da vida. Não é uma ingratidão, eu reconheço que é bom tudo que eu tenho, mas vibrar aquela alegria assim eu tenho dificuldade. E a gente foi ver, estava lá na relação da mãe, especialmente pós-divórcio, né? A mãe se divorciou, ela tinha 6 anos, e a mãe sofreu muito para criar os filhos, porque de certa forma também se sentiu sozinha, desamparada, né, pelo pai. E aí a criança se sentia um peso. Então, assim, eu tinha receio de ser mais um peso para ela. E aí a dificuldade de ser feliz. Mas está onde? Está lá no divórcio do pai e da mãe, quando ela tinha 6 anos de idade. A Tá criança virada lá para associa que ela é, o passado. Uhum. a criança associa que ela é culpada, e ela não é culpada de nada. Mas ela vê ali os pais brigando por pensão, brigando por dia de visita, brigando por quem vai cuidar, quem vai buscar, você tem que fazer, não posso fazer. Então a criança se sente um peso e cresce com essa programação negativa, né? E não se dá conta, porque Sim. o tempo passou e as pessoas não associam que essa dificuldade pode estar relacionada a isso. Mas na Uhum. constelação aparece, né? Na constelação aparece essa origem. Só assim, né? Para ter contato com essas coisas que a nossa memória acaba apagando, ou que a gente acaba não percebendo de conflitos, Sim. de relações sociais. O Bert Hellinger conta um caso que eu também acho bem interessante. Você está me ouvindo? Está travadinha aí para mim? Voltou. Tá ouvindo, né? Deu uma travada. De novo. Cortou a ligação. Tá conseguindo? Agora voltou. Voltou? Ah, então tá Voltou. bom. Então, eu acho É, um caso bem interessante também que o Bert comenta, né, num dos seus livros, no Amor do Espírito, de um pai que traía constantemente a sua esposa, né? E a filha via a mãe sofrendo com esse comportamento do pai. Então, por essa fidelidade à mãe, né, por ver aquele sofrimento, ela acaba ficando com uma raiva dos homens, mas ela não vai se vingar do pai. Ela vai se vingar dos parceiros que ela pode vir a ter, né? Então ela acaba repetindo o comportamento do pai. Ela começa a ter, né? Atrair os parceiros. E aquele parceiro, coitado, não tem nada a ver com a história. Talvez até tenha alguma coisa no sistema dele, né? Mas não diretamente daquela relação. E no fim, todo emaranhado é por causa disso. Aquela filha vendo aquele comportamento do pai e para honrar essa fidelidade à mãe acaba repetindo as mesmas traições. eu me vingo por você, mamãe, né? Aliás, essa questão de infidelidade, né, de traições também rende bastante. Tem aquela questão de você não ter, da pessoa não ter superado um primeiro relacionamento e aí todos os outros relacionamentos ela acaba buscando outras pessoas, mas na verdade está vinculada com aquela primeira pessoa que ela não conseguiu superar, enfim, o término do relacionamento. Isso quando não é algum Então, parceiro de pai, de mãe, de avô, de avó, né? Algum movimento interrompido ali, um casamento que não foi concretizado e muita coisa para ser analisada também. exato. E quando a gente sai de um relacionamento e não sai bem e entra em outro relacionamento, como é que faz para ter força, né? Para seguir a vida adiante, né? Eu lembro daquele livro, O Amor que Nos Faz Bem, do Juan Garriga, Sim. ele, que ele fala assim, nós não podemos ser levianos, né? Quando saímos de um relacionamento, assumir qual é a minha parte.
Qual é a minha parcela de responsabilidade? Porque se teve uma ruptura, um conflito conjugal que gerou uma separação entre dois adultos, os dois têm responsabilidade. Não importa se você está no lugar da vítima que foi traída, você tem uma responsabilidade na Sim. falência da relação. Uhum. E muitas Para vezes onde as você estava pessoas... olhando, né? Às vezes não estava olhando para esse parceiro. E muitas vezes as pessoas, na dor da mágoa, não conseguem reconhecer as suas responsabilidades. E aí se colocam na postura inocente. Eu fui traído, eu sou inocente. E aí, o inocente, como diria o Bert Hellinger, o inocente não pode crescer. O Sim. inocente é a criança, é a vítima indefesa. E logo a pessoa não consegue aprender com o divórcio, não consegue aprender com o fim desse casamento. E sai nessa postura e entra em outra relação nessa frequência. E a possibilidade de êxito diminui muito numa próxima Sim. relação, né? Então, algumas pessoas também saem carregando toda a culpa, né? Eu que pedi o divórcio, minha filha sofreu, meu filho sofreu, meu ex-marido sofreu e eu pedi o divórcio. Sai carregando toda a culpa. Ou seja, sai carregando 100% da responsabilidade. Não deixa nada com o outro. E de novo, né? Também é Se for nocivo, ter né? uma Também é relação, prejudicial. não vai estar inteiro para uma outra relação, né? Vai estar sempre carregando aquilo. Também Aquela questão mal traz resolvida. peso. Outra questão que eu vejo também assim é querer extirpar o ex da vida, né? Como se o ex é ex, não existe mais, não pertence. Ex-bom é ex-morto, né? Quem não Ex-bom é ex, o é ex falecido, que a gente chama é de o falecido. falecido, né? Então, as pessoas às vezes não dão lugar, eu estou falando aqui no feminino, né? Enfim, para facilitar. E também a maior parte das pessoas que acompanham são mulheres. Mas às vezes as pessoas não dão lugar para o ex-marido, né? Lugar no coração, lugar para pertencer. E não percebe que não estão dando lugar, quanticamente falando, para o amor. Porque aquele lá, em algum momento da vida, foi um grande amor. Ou foi um companheiro, foi um marido. E quando a pessoa quer extirpar, quer tirar, quer excluir, né, esse ex, na verdade ela está excluindo essa possibilidade, energeticamente, quanticamente falando. Como se não existisse isso no campo dela. Sinto Então, muito. eu vejo que o desafio é ressignificar, né, acolher as coisas boas naquela relação que findou, os motivos de gratidão, Uhum. e dar um bom lugar no coração para os bons momentos. E assim, né, para os aprendizados, né, para o difícil da coisa, né, o que aconteceu de tão complicado aqui. Como a gente fala na constelação, obrigada por me mostrar o que eu precisava ver. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento ou esteve num relacionamento que ela não se sente, por exemplo, valorizada. Me sinto desvalorizada, me sinto desrespeitada. E o que essa pessoa está mostrando para ela, né? Se valorize, Uhum. se respeite, se dê a importância. Porque à medida que nós conseguimos nos valorizar, nos dar importância, o outro também vai fazer isso automaticamente. Mas enquanto tem essa ferida interna para ser curada, o outro vem mostrar. E aí termina essa relação, vai para uma outra, e o padrão se repete, e o padrão se repete. Eu acho que uma forma de crescer nos relacionamentos é perceber qual é o padrão que se repete nos relacionamentos, né? É isso que Namorei, você também é muito interessante a gente pensar em por que a gente se interessa por algumas pessoas específicas e outras não, né? Você chega lá, por tá o que me Brad atrai? Cruz e
o Leonardo DiCaprio e sei lá mais quem. Mas entre todas as beldades tem uma que te chama mais atenção. Por quê? Não é pela Que cor me dos atrai. olhos, não é pelo tanquinho. O que que tem no meu sistema familiar que precisa ser visto, né? E o que que isso reflete no sistema familiar dele também? Que juntos a gente tem essa possibilidade de olhar. Então é justamente isso que você falou, né? O que que o outro mostra, né? O que que o outro toca em mim, me faz pensar, o que que eu posso ter de crescimento ao me relacionar com aquela pessoa. E quando você tem essa postura na hora de um término, fica muito mais fácil você entender e agradecer pelo que você pôde evoluir, pelo que você teve de lições, enfim. E partir, né? Partir adiante. Exatamente. E que sejam E novas também, lições. é, e também o que eu vejo acontecer muito, como hoje em dia são muitas famílias mosaico, né? O meu Uhum. filho, o seu filho, o nosso filho, o filho do primeiro casamento, o filho do segundo casamento. É muita união que se desfaz, muito divórcio, muita gente que veio antes. E quando nós entramos numa relação com uma pessoa que já tem uma história, que já foi casada, que já foi casado, que tem um filho, uma filha, e às vezes as pessoas entram nessa relação querendo ser a prioridade. E só que querendo ser a prioridade de uma maneira pesada, querendo sobrepor, né, a atenção daquele filho que está ali, daquela filha. Eu quero que você me dê mais atenção do que você dá para sua filha, porque a Uhum. sua filha, na verdade, representa a sua ex, né? Eu olho nela e vejo sua ex. Eu olho na sua filha e vejo que você já tem um passado e eu não aceito isso. Não aceito que eu não sou a primeira, que eu não sou o primeiro. Enfim. E aí começa a implicar com a criança, com o filho, adolescente. E aí é o começo do fim. Pode ser que dure bom tempo, numa, em conflitos eternos, mas Sim. é o começo do fim, né? Toda exclusão cobra um preço altíssimo. Querer excluir alguém vai pagar ou com a ruptura ou com a infelicidade, mas não tem como seguir harmoniosamente, não tem como seguir prosperando e crescendo se eu estou querendo excluir o que veio antes na vida dessa pessoa. É impossível. E de novo aquela postura de entender que fez parte da construção do meu parceiro ter esses relacionamentos anteriores, né? E aquela postura também de Exato, agradecer esses parceiros anteriores, porque se eles não tivessem aberto mão de estar com meu parceiro, ele não estaria comigo hoje. E, exatamente. e geralmente a gente já entra em conflito, né, numa competição, e também chama as parceiras anteriores de falecidas, assombração e etc. Mas se não quer aumentar os conflitos, o ideal é ter realmente essa postura de gratidão e respeitar o lugar que elas têm também na história. Da mesma forma como os nossos parceiros anteriores não vão deixar de existir. Fazem parte do que a gente é hoje. Aos trancos e barrancos fizeram parte. É isso mesmo. E é muito interessante essa visão, né? De perceber que se aquela ex lá não abre, não abre mão do lugar, a próxima não chega, né? Sim. Ter essa consciência de que se hoje nós estamos com alguém é porque alguém antes abriu mão da relação. Uhum. E a gente sabe que também custa abrir mão de uma relação. Né? Também é uma decisão difícil que exige uma força. Você sabe? Eu não sei, nunca passei por isso, não. Né? É difícil, ainda quando a gente abre mão, a gente carrega uma parcela assim maior, Sim. né? E tem que se cuidar muito para não entrar numa culpa, numa dúvida, será que fiz melhor? Uhum. Será que não deveria insistir mais? E todas as questões que a gente passa aí para abrir mão de um relacionamento requer uma força muito grande, né?
Sim, eu até queria abrir um parênteses pequenininho naquele tema que você estava trazendo sobre os filhos do meu atual parceiro, mas que é de relacionamentos anteriores. Tem os casos também que o atual quer se colocar no papel de mãe ou de pai daquelas Ah, muito bem. adolescentes, né? Então é uma Muito exclusão do bem. parceiro anterior, mas para tentar assumir um outro lugar. E até chamar a mãe biológica. Hoje eu vi um caso desses, de um casal que eles acabaram ficando com a guarda dos dois filhos do casamento anterior dele, e aí a atual esposa fala, essa mãe biológica, ela que não passa por aqui, porque agora quem é mãe dele sou eu. E aí tá tendo um monte de conflito com os meninos e não sabe por quê, né? Inocente. Essa mãe biológica. Mãe é mãe, né? Mãe Hum. é mãe. Ainda mais um Dei, caso desse. tem uma pessoa perguntando ali se vai ficar gravada a live. Sim, vou gravar. Vou gravar a live. Opa, então deixa eu melhorar a compostura aqui. Sabe que nesse lance aí que você trouxe agora, uma vez eu atendi um homem e Hum. ele chegou falando que eu fiz isso, fiz aquilo, foi o meu relacionamento. Rasgou, assim, né? Uma lista de coisas boas que ele fez pelo relacionamento. E eu fiquei só ouvindo. Me mostrou vídeo, olha aqui que eu fiz a festa, e eu só ouvindo. E, no caso, ele casou com uma mulher que tinha um filho de 4 anos, quando eles se casaram. E um ano depois, o pai do menino morreu de acidente. Então, o menino ficou órfão com 5 anos. E ele adotou aquele menino como se fosse filho dele. Inclusive, fez uma tatuagem aqui com o nome do menino, né? E tratava como se filho fosse. E quando o menino chegou na adolescência, ele se rebelou. Ele começou a usar drogas e ele se rebelou completamente. E aí o problema veio à tona. A exclusão veio à tona. E se rebelou contra o padrasto e contra a mãe. E aí eu perguntei, quando ele falou, fiz aquilo por essa relação. E óbvio que uma hora a mãe, a esposa, largou dele, saiu da relação. Também não só, não só pela exclusão, mas como também pelo desequilíbrio. Ele fazia excessivamente e ele excluiu o pai da criança, sem perceber, sem ter a intenção. Hum. E quando eu perguntei qual foi o seu maior erro, ou qual foi o seu erro nessa relação onde você fez tanto, ele falou assim: o meu maior erro foi eu tentei ser pai do fulano, né? Ele Tentei ser teve essa pai. sentimento. Ele Ele teve. percebeu. Ele falou: eu tentei ser pai do meu enteado. E daí eu fiquei só olhando e falei: que bom que você se deu conta, né? Ele falou: pois é, eu não sabia que eu não podia ser pai dele, mesmo ele não tendo pai vivo, mesmo ele tendo perdido o pai. Eu não sabia que eu não podia ocupar o lugar do pai dele, E veja que foi numa boa intenção, né? na melhor intenção, Melhor das intenções. na melhor, com muito amor, na Uhum. melhor das intenções. Então, como que esse homem poderia ter ficado casado com essa mulher que era viúva, digamos assim, né? Não era viúva, mas como se fosse viúva, e ter se posicionado ao lado dela perante essa criança e ter exercido funções de pai e ao mesmo tempo ter honrado esse pai que deu a vida para essa criança. E aí a gente vê que está tudo aqui, né? Então, quando eu vejo esse pai que não é vivo mais, mas que deu a vida para essa criança, e honro esse homem aqui dentro,
E não quero substituir, não quero tomar esse lugar. Não quero ser Sim. reconhecido como sendo o pai. E não quero nem ser chamado de o pai adotivo, como tem alguns que falam, né? Pai de coração. O pai de coração. Eu quero ser só eu, né? Não quero ser o pai nem de coração, nem adotivo, nem só eu. Aí, sem força. E poderia talvez ter feito tudo o que fez. E eu vejo que esse cara é um grande homem, assim. É um homem de muitos valores. Mas pecou pelo desequilíbrio, no dar e no receber, fez excessivamente e pecou por tentar tomar o lugar do pai falecido, excluindo. Perdeu o relacionamento. E aí a gente volta naquele ponto, né? Por que será que ele fazia tanto? Né? O que Qual é a levava ele? necessidade, né? Qual é a necessidade de ser tão valorizado, né? Para mim foi isso, né? E também aquilo que você disse sobre o receber, né? Quando eu faço excessivamente numa relação, eu também não estou me permitindo receber nada. Acho que o não merecimento em alta aí, né? Uhum. É. E de querer ficar nessa postura de que outros me devem algo. Eu não Também, devo, eu já faço muito. Eu já faço isso e aquilo. também. É nítido É, perceber. a É constelação, incrível. ela tem isso, né? Não existe uma receitinha de bolo, não existe uma regra que valha para todos os casos, para todas as famílias, todas as situações. A gente tem ali as ordens do amor, a gente já sabe, né, que a questão do não julgamento, a postura de concordar com tudo como é, mas ainda assim, quando se depara com um emaranhado, com um conflito, cada caso é um caso. É colocar no campo, é abrir a mesa e Uhum. ver o que ela pode trazer para a gente de orientação e de clareza, né, para que a gente vá exatamente naquilo que precisa ser incluído, harmoniado, eu ia falar, harmonizado. Humanizado. É isso mesmo. Será que alguém tem alguma pergunta sobre relacionamento que a gente possa contribuir aí? As pessoas que estão com a gente? Segundo Vamos ver. a ótica da constelação familiar? Vocês podem falar que tem uma amiga que tem uma questão. Um amigo meu está com uma questão num casamento. Fazer só a dúvida, né? Então, outro dia também estava presenciando uma situação, um homem que se relaciona com uma mulher muito mais jovem e faz e nunca tá bom. E eu disse assim para ele: você está no lugar do pai dela. Logo você pode fazer o que você quiser, que nunca vai ser o suficiente. O que estava escrito aqui? Como é que faz para ver? E quando E uma quando pessoa. uma família inteira exclui uma pessoa justamente porque ela não foi família para nenhum membro. Como assim Essa ela não pessoa, foi? ela não fez papel familiar, eu acho. Essa pessoa, o que me vem é que essa pessoa que foi excluída por um clã inteiro, por uma família inteira, ela representa algo no sistema. O comportamento dela representa uma dinâmica no sistema. Pode ser uma ovelha negra aí, né? O que essa pessoa fazia de ruim? Então, digamos que ela tinha um comportamento nocivo e a família inteira excluiu. E é muito comum acontecer isso. O pai nunca assumiu nenhum dos seus filhos com 4 mulheres diferentes. Ele não podia ser pai, né? Aí podia, não ia ser pai nem de um, nem de dois, nem de três, nem de quatro, e nem de quantos mais espermatozoides ia espalhar por aí. Hoje ninguém Hoje, aceita ele como pai. Mesmo que ninguém aceite ele como pai, ele é o pai.
E essas crianças de quem ele é o pai, metade dessas crianças, que pode até serem adultos hoje, né? Metade dessas crianças é pai, metade é mãe. Quando uma família rejeita o pai de alguém, está rejeitando metade desse alguém. Os filhos sentem o peso da exclusão do pai ou da exclusão da mãe. Por esse comportamento nocivo, né, julgado imaturo, julgado irresponsável. Essa dinâmica de abandono das crianças que esse homem vem mostrar nesse sistema familiar é mais antiga, né? Ou o que quer que represente esse não assumir, o que representa esse não assumir a paternidade? São só possibilidades, né? Teria que pôr no campo para ver, mas pode representar, por exemplo, desamparar as mulheres, pode representar crianças que não foram reconhecidas, crianças abortadas, pode representar muita coisa no sistema familiar, no clã. Neste caso, como pai adotivo, e nesse caso, como o pai adotivo que o criou? Não entendi a pergunta da Kathleen. Tem a questão, enquanto ela explica pra gente aqui o que ela quis dizer, tem a questão também, né, Daisy, que esse pai que não se assume como pai de 4 filhos, ele pode estar ainda naquela posição de filho, olhando para uma falta que ele sentiu do próprio pai, ou enfim, algo que está vindo de geração em geração e que afeta essa paternidade. Mas ainda tem mais uma questão: será que esses filhos teriam uma postura diferente com relação a esse pai se o restante da família não estivesse julgando ele? Porque às vezes os filhos não são autorizados a ir para o pai por causa da mãe, né? Ou, né, por causa de todos os familiares ali daquela dinâmica. Então tem que ver isso também. Sim. Como fica um pai adotivo, como ele deve se Como se posicionar. posiciona? Como você estava falando, né, Deise, a questão de você respeitar o seu lugar, que não é o de pai, né? Você está sendo um cuidador, você está sendo, de repente, um companheiro da mãe, daqueles filhos, mas não pode fingir que eles são seus filhos, que você está agindo como pai, ainda mais sem falar, porque tem uns que nem falam no pai, né? Não falam no nome, não falam nada a respeito. Então, tem até uma parte ali do livro também que o Bert Hellinger fala sobre isso, que esse segundo parceiro, ou esse novo companheiro de uma pessoa que já tem filhos, tem que ter a máxima reserva. Cuidar, questão de organizar aniversários, presentes de Natal, reuniões de escola, para não estar justamente se colocando no papel do pai, mesmo que seja com as melhores intenções. Sim, mas às vezes, só pegando um gancho também para complementar, digamos que um casal não pode ter filhos, nessa pergunta da Kathleen, né? O casal não pode ter filhos e adota uma criança. E às vezes chega lá no orfanato, adota a criança e entra num julgamento com a família biológica, né? De toda a dinâmica difícil que acontecia ali, que aquela criança não pôde permanecer naquele contexto. Mas na alma da criança tem a dor da ruptura do contato com aquele pai, com aquela mãe. Na alma daqueles pais biológicos também tem essa dor da ruptura. E às vezes um pai adota uma criança ou uma mãe adota uma criança e diz para a criança assim, aqui ou verbalmente, eu te dei a oportunidade de ter uma família. Eu te dei a oportunidade de ter um pai e uma mãe. Não sei até lá no orfanato, né? Quando na verdade é o contrário. Quando na verdade essa criança ela já tem um pai e uma mãe. E ela está dando oportunidade desse homem
e dessa mulher exercer a maternidade e a paternidade. Então, como se posicionar um pai ou uma mãe adotiva? Na minha opinião, é com gratidão aos pais biológicos e sem julgamento. Quanto menos julgamento, melhor. Nós somos humanos e fazemos julgamento o tempo todo. Quanto mais pesado o julgamento for, pior. Mais dor. Então, quanto menos julgamento, melhor. Né? Por que essa criança veio parar nessa família? Agradecer pela vinda dela, porque ela também está a serviço desse sistema de destino, né? Ela saiu lá do sistema de origem, foi para o sistema destino, na família adotiva, ela está servindo esse sistema. Agradecer a presença dessa criança, agradecer a esse pai, essa mãe biológica, que pelas suas razões que não cabe julgar, cederam essa criança aos cuidados dos pais adotivos. Essa postura é humilde, é respeitosa, com a dor, com o dilema, né? É uma postura de compaixão e de muitas outras coisas que traz força para essa criança permanecer na família de adoção. E a postura contrária traz o quê? Conflitos, traz dor. Dentro da visão sistêmica, o que pode ocasionar a falta de intimidade do casal. Deixa eu só terminar, né? complementar mais uma coisinha da questão anterior, antes da gente passar para essa, Deise. Porque é isso que você falou e também remete ao que a gente estava falando sobre parceiros anteriores, né? Dessa família que adotou, tem uma gratidão profunda, porque se não fossem os pais abrirem mão daquele filho, os adotivos também não teriam a chance de estar com aquela criança, com aquele filho, enfim, a idade que for. E quando a gente olha no campo, a postura dos pais que cedem um filho para adoção ou que abrem mão de estar com ele, o fazem por um amor gigantesco. É um amor tão grande que para que esse filho tenha uma chance melhor na vida, tenha melhores condições, eles abrem mão de estar com esse filho. Então, isso também deve ser levado em conta, né? Principalmente pela pessoa que foi cedida à adoção. Porque quando ela vai investigar, ela vai perceber. Isso vai ser mostrado no campo, que é uma postura de amor. Sim. Não de abandono, né? Simplesmente porque, não queria aquele filho. Não. Ainda que não pareça, né? Ainda que não pareça, né? Agora o assunto espinhoso aqui, Deise, vamos ver. E aí? Como é que a gente resolve a falta de intimidade do casal? Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite. Né? Porque a intimidade, vamos dizer aqui a sexualidade, né? Que é o pilar número 1 de uma relação conjugal. Sim. Sexualidade. Olhando lá na natureza, no instinto, macho e fêmea, o que atrai o macho e a fêmea? A sexualidade. Quando falta intimidade no casamento, a sexualidade não está sendo vivida. Se eu não posso viver a minha sexualidade com o meu parceiro, com a minha parceira, será que eu estou mesmo no lugar de parceira? Será que eu estou no lugar de mãe? Será que eu estou no lugar de filha? Isso é o que chega para mim. Né? Porque se eu estou buscando meu pai, eu não tenho como, perdão da expressão, não tenho como transar com meu pai. Então, eu não tenho intimidade. Se eu estou cuidando do meu parceiro como se meu filho fosse, né? Quantas mulheres, mães você vê por aí, né? Não faz isso, não faz aquilo, vai para aqui, faz aqui, vai lá. Mandando no parceiro como quem manda na criança lá de 10 anos de idade. Se eu estou no lugar de mãe do meu parceiro, eu também não posso transar com meu parceiro. Como é que vai ter vontade, né? Como é que vai ter vontade? E também tem que verificar se um dos dois não está olhando para fora do relacionamento também, né? Exato. Onde é que está a atenção? Daí é quando tem o triângulo, né? Sim. Quando tem uma terceira pessoa. Mas se tem o triângulo amoroso, é porque uma das pessoas não está no lugar certo, né? Sim. Não está no papel certo. Então, se eu estou fazendo o papel de mãe do meu parceiro,
tá faltando esposa para ele, tá faltando mulher para ele. Aí ele olha para fora. E aí a intimidade fica mais difícil ainda, se prejudica mais ainda. Então a gente Da volta mesma, no equilíbrio, né? Do dar e tomar naquela postura correta de adulto do casal e de que está disponível para aquela relação também. exatamente. E se for disponível, envolve muito a intimidade, né? Uhum. Eu me lembro que quando eu vi que o primeiro pilar é a sexualidade, é o primeiro. Aí eu olhei e falei, nossa, é mesmo? Então os homens É o, estão certos? é o Que, que né? A faz o primeira coisa casal, né? Porque é a relação é o que existe entre o casal, né? Você não vê em outras relações. Inclusive, o casal se junta e é por meio desse ato que dá toda a continuidade, né? A vida, ao sistema familiar. Então, é muito importante. Inclusive, será que não tem alguma coisa a ver com isso também? Alguma indisponibilidade de passar a vida adiante? Bom, a gente pode ficar 2 horas aqui pensando em hipóteses, né? Em todos os são, motivos possíveis. são muitas possibilidades. Muitas. É bem interessante olhar na visão sistêmica, né? Tudo que a constelação traz. E eu sinto como um esclarecimento de consciência muito grande, muito grande. Sabe o que tem também, Daisy, que eu já percebi bastante também? As mulheres reclamando de não ter esse vínculo com o parceiro, essa intimidade, de não se considerar mais casal, mas aí quando você vai conversar, vai analisar, elas dormem com o filho na cama e o marido está lá no sofá ou está no outro quarto. Então, às vezes, são os filhos também, né, que são trazidos para ocupar esse lugar. E difícil é perceber que os filhos estão a serviço dessa mãe. Ah, mas é ela que não quer dormir na cama dela, ele que não quer dormir na cama dele, ele que chora de noite. É difícil perceber esse amor cego da alma da criança a serviço da mãe que não quer ter intimidade com o pai. Me ponho aí no meio de vocês, mamãe, para te livrar disso. Sim. Uma É proteção. um movimento inconsciente. E no nosso caso, né, como eu sei que o seu também é, em que a gente teve filhos e não está mais com os pais dos nossos filhos, né? A mulher que é solteira ou é divorciada tem que também ter esse cuidado. Porque de repente ela sarou, mas o filho foi lá e ocupou o lugar. Sim. Dorme com a mãe e ela está sempre às voltas daquele filho, não abre espaço para ter um outro relacionamento. E daí começa a reclamar por aí, porque eu não consigo achar outro parceiro, porque eu tenho filho, daí eu não consigo namorado, mas dá uma olhadinha, né, como é que tá a sua relação com esse filho. É. E aí o filho tem que suprir tudo que a mãe não realizou, né? E aí fica pesado para essa criança, né? Sim. Outro dia, a minha filha, me vendo divorciada, falou assim: Mamãe, eu nunca vou casar. Eu sempre vou ficar com você. E eu falei: Para com isso agora. Volta para o seu lugar de filha. Vamos instalar o Tinder já, não? Volta para o seu lugar de filha. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Você vai casar na hora que você quiser. Se você quiser. E eu também. E você não tem nada a ver com isso, né? E aí comecei a falar umas frases para ela. Ela falou: Mamãe, você está me constelando, né? Você está me constelando, né, mamãe? Sim, estou te constelando. Volte para o seu lugar e deixe que da minha vida eu cuido, né? E é essa percepção, ter essa percepção, né, do quanto as crianças carregam as coisas por nós. E liberar Uhum. os nossos filhos desse trabalho sempre que possível, né? Porque é demais para eles, né? Peso Para demais. eles também percebendo que são pequenos, né?
Não, deixa que isso é assunto para os grandes, eu sou grande, eu resolvo, você não precisa se preocupar, tá tudo certo. Exatamente. Criança tem que se ocupar da infância, né? Se ocupar da infância. Tanto que hoje tem até aí a lei para defender as crianças, né? Alienação parental e tudo mais. Que as crianças não sejam manipuladas aí entre os ex-parceiros, né? E é muito E é um triste isso. amor tão grande, né? Porque o filho, ele vem já com aquilo como se fosse um chip, né? Como se já viesse com aquela marca, não, é do amor mesmo aos pais, aqueles que deram a vida. Então, querem fazer por nós também, né? Salvar, Uhum. colocar no lugar, enfim. Tem que cuidar muito com isso, porque senão a criança ela acaba realmente absorvendo nessa tentativa de salvar. E no fim, não adianta, né? Ela não tem como pequeno você não consegue fazer pelo grande o que ele tem que passar, o que ele tem que resolver. Enfim. Não, não tem. Ficar parentalizando os pais só sofre, não resolve nada, né? Eu, como mãe divorciada, eu digo sempre para minha filha: você é livre para amar o seu papai. Livre. Seu papai te ama e a mamãe também te ama. E Uhum. você ama a mamãe e ama o papai, e você é livre para amar os dois da mesma maneira. E o que aconteceu com a gente não te diz respeito, não tem nada a ver com você. As nossas dificuldades são nossas, é da mamãe e do papai. Com você tá tudo certo. Você é a filha perfeita para mim. E você é a filha perfeita para o seu pai. E o seu pai é o pai perfeito para você. E eu sou a mãe perfeita para você. Ela fala: é verdade, mamãe. Ela vai concordando, né? Eu vou Sim. fazendo esse exercício com ela, vou falando, e ela se sente livre mesmo para amar o pai, apesar das dificuldades que nós tivemos como casal, né? E como ex-parceiros também, né? Mas liberar as crianças para que a criança viva a infância, para que a criança viva a vida dela e assim possa seguir, né? Inclusive com a ideia de que se não der certo um casamento, eu posso sair. Não sou obrigada a ficar infeliz, Sim, né? com certeza. Outras Liberando, gerações, outra postura. liberando E, a, nossos filhos aí. e essa fala sua é Temos, muito bacana, né? E ela é importante até para que os pais tenham não só uma fala, mas uma postura também. Porque se uma mãe não fala nada, não fala mal do marido, do ex-marido, do parceiro anterior, né, do pai da criança, mas tem uma atitude agressiva, não aceita, exclui, carrega mágoa, ressentimento, aquele filho percebe aquilo. sim, E por mais que não seja consciente, quando aquela mãe olha para o filho e vê 50% daquele pai, a criança acaba captando que não está sendo aceita, né, 100%, rejeitando uhum, no momento dela. Então é um exato. exercício mesmo, uma postura. É. Tem uma frase que diz assim, para você olhar na criança e dizer: eu amo o seu papai em você, Uhum. né? Olhar na Sim, criança e dizer: eu amo o seu papai em você, como se estivesse dizendo ali: você é metade papai e eu amo essa tua metade, né? Te amo por inteiro, na verdade, sim, independente do que aconteceu entre a mamãe e o papai, eu amo o seu papai em você. E da mesma forma o homem dizer, né? Eu amo a sua mamãe em você. sim. É uma frase que eu Essa acho harmonia, muito esse bonita, respeito. muito bonita, que a criança possa ser ela por completo, né? Por inteiro. Uhum. E Não assim tem a como gente dizer. possa seguir, né? E assim a gente Sabe possa seguir. que- E tem sessão que eu percebo que o casal está nesse conflito, eu pego massinha. Eu pego uma massinha de uma cor, uma massinha de outra cor. Aí eu peço para a pessoa misturar. Eu falo, ó, esse é o resultado. Pai e mãe. Agora É, tenta separar, separar. tenta Boa, separar. boa, Às vezes precisa desse concreto, né, para assimilar. boa dinâmica, boa dica.
Mas é isso, Adri. Tá dando nosso tempo aqui. Acho que a gente precisa encerrar para antes que caia, né? Poder agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente. Agradeço você também pela troca. Você disse que tinha um convite para fazer. Sim, Tem a gente um. vai ter um workshop nesse sábado, agora dia 6 de junho à tarde, que é para olhar para o relacionamento de casal. Então, E quem é quiser mais online? Como é é que é? online. Uhum. Vai ser online. E quem quiser mais informações é só entrar em contato comigo aí pelo Instagram mesmo, Vivendo a Inclusão, que daí eu já passo as informações e também dos próximos eventos que a gente tiver. Legal. Gratidão pela presença. E eu Eu que gostaria de agradeço o deixar, né, convite. tem uma frase, né, que diz assim, não importa o que te aconteceu, né, uma frase do Bert, não importa o que aconteceu com você, você tem o direito de recomeçar, né? Então, não importa o que aconteceu no nosso passado, na nossa trajetória, seja nas relações afetivas, ou seja, na nossa relação familiar, com os nossos pais, nós temos o direito de recomeçar. Todos os dias temos esse direito, essa possibilidade que a gente se conecte cada vez mais com isso, né? E siga adiante. Amém. Que assim seja. Gratidão. 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 Até a Até a próxima. próxima.